Pronto, acho que agora a gente está ao vivo. Marcelo, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Maurício? Boa noite. Tudo bem, obrigado por estar aqui conosco novamente. Eu ainda não consegui ter certeza de que está funcionando. Pronto. Certeza a gente só tem da morte. Certeza. Não, agora está funcionando. A gente só tem uma noção probabilística. Tá certo. Tá funcionando já. Estou me vendo aqui várias vezes, em várias telas ao mesmo tempo. Então, Isso é narcisismo. Isso é bom. Bom, o tema de hoje, inclusive, tinha sido o tema mais votado na semana passada, mas de propósito a gente decidiu adiar um pouquinho, que é o tema da como educar na era do imediatismo. Então, todo mundo, hoje em dia, eu diria que está acostumado com as tecnologias e muitos de nós, talvez me inclua aí nessa lista, fica habituado, né, com as coisas de forma imediata. Então você não quer que o celular trave nem por um segundo, o e-mail você quer receber imediatamente, o download tem que ser cada vez mais rápido, tudo cada vez mais rápido, cada vez mais como fala, mais intenso, né? Os estímulos cada vez têm que ser mais intensos para servir, né? Para nos satisfazer. Então essa era, né? Hoje em dia, a tecnologia, eu diria, também contribuiu bastante. Esse é o tema de hoje, né? Como educar as crianças nessa era do imediatismo. Então eu até coloquei nas mensagens do grupo um experimento muito famoso, que daqui a pouquinho eu vou transmitir aqui para vocês, que é o teste do marshmallow. Então, Marcelo, por favor, se apresenta aí rapidamente. Vamos conversar um pouquinho. Aí daqui a pouco eu vou mostrar o teste do marshmallow enquanto o pessoal conecta. A gente tem aqui 4 pessoas conectadas. Beleza, então boa noite. Eu sou Marcelo Gonzaga, como diz ali na minha explicaçãozinha, sou professor. De novo, esse negócio de literatura é bem complexo, mas professor e tutor. Mas professor de literatura funciona, eu dava aulas, cursos livres de literatura mais do que qualquer outra coisa, né? E a gente tem que parar com esse negócio de apresentação, porque eu já estou na terceira live me apresentando, eu acho que as pessoas têm que assistir as outras e assistir a minha apresentação. Aproveita, já assiste a live e aí fica feio, entendeu? É verdade, tem razão. Então, eu vou me referir às outras lives a partir dessa. Quer ver quem que é? Quer ver a minha apresentação? Procura. Quer saber quem é o Marcelo? Procura as anteriores, que ele já se apresentou. É uma propaganda negativa, né? Faz pelo negativo. Isso. E estava falando dos tipos de imediatismo, né? Eu lembrei de um engraçado que tem vários memes que tratam disso, né? A história por exemplo, das mensagens de WhatsApp, né? Que você manda mensagem, você sabe exatamente se a pessoa recebeu, quando ela recebeu, se ela abriu, né? Então você fica ali naquela tensão, por que a pessoa viu a minha mensagem e não respondeu? Exatamente. Aí tem aquele recurso de você esconder se você viu a mensagem. Aí você vê lá, olha 3 vezes no dia, a pessoa tá com aquele cinzinha ainda, né? Aí você já pensa, esse desgraçado tirou o negócio só para eu não saber. Isso. E quando o celular do outro dá problema, a foto desaparece, faz esse cara me bloqueou, me deletou da agenda dele, você já fica, puxa vida, o que eu fiz de errado? Então, você vai vendo que a própria questão do imediatismo também já leva a uma invasão de privacidade terrível, né? Que a pessoa não sustenta 5 minutos da outra poder estar fazendo qualquer outra coisa, escovando os dentes, fazendo cocô, sei lá, tá fazendo qualquer coisa. Não, ela tem que estar sempre, continuamente à disposição. Né? Então, essa perspectiva do imediato, né? Você estava falando do e-mail, imagina a época que as pessoas mandavam... No Telegrama já foi uma invenção assim revolucionária. Imagina na época da carta, mandava a carta para outra receber 6 meses depois, para você receber a resposta nos 6 meses seguintes. O pessoal hoje já ter tudo derrame e morrer no meio da rua, entendeu? Esperando resposta, porque não é aguentar de tensão. Então, coisas que eram absolutamente normais de ter alguma espera, né? Hoje essa espera já é vista como um negócio ofensivo. Então é interessante ver como o avanço da tecnologia também transforma toda a relação humana, né? As expectativas, a forma como a gente lida um com o outro, como nós lidamos com nós mesmos, tudo fica meio mexido, né? Fica com essa interferência justamente dessas facilidades e dessas tecnologias que a gente, por um lado, né? Consegue tirar bastante proveito delas e, por outro, não percebe muitas vezes o efeito que elas causam na gente, e esse efeito nem sempre é benéfico, né? Isso. Quando eu também coloquei lá numa das chamadas aqui para a live aquela ideia do desenvolvimento da maturidade. Você pega um bebê, o bebê acabou de nascer, né?
ele sente fome, ele chora. Ele tá com frio, ele chora. Fez cocô, ele chora. Ele chora pra qualquer coisa, mas não é que ele espera. Fala, deixa eu. Tô vendo que a minha mãe tá ocupada ali, deixa eu esperar um pouquinho. Eu tô vendo ela ali, né? Eu tô vendo que ela tá chegando, eu vou parar de chorar porque ela já veio. Não. A criança chora, né, o bebezinho chora imediatamente e até que aquele problema ela nem lembre mais, né? Daquele problema, que ele seja totalmente esquecido. Então, é normal um bebê essa coisa do imediatismo. Ele precisa daquilo agora. Por quê? Porque assim, a noção dele, do ambiente, do efeito, causa, tudo que está acontecendo no ambiente, ele não entende. Ele simplesmente fala, estou precisando, eu vou pedir. E o natural é que aquilo vá se resolvendo, né, com a maturidade, o desenvolvimento da maturidade ao longo dos anos. A criança, enfim, vai percebendo ao redor, vai percebendo que as pessoas em volta também têm necessidades, ou estão já em processo ali de resolver o que ela pediu. Então, uma criança maior, a criança fala, estou com sede. Você vai pegar água, ela não fica gritando, assim, espera-se, né? Então, com a questão da maturidade, o desenvolvimento da maturidade, é normal que o imediatismo vá, enfim, sendo resolvido, mas isso nem sempre ocorre, né? Uhum. Então, o desafio aqui, né, da nossa conversa hoje é esclarecer, né, para os nossos espectadores aqui o que a gente tem que fazer, então, para desenvolver essa maturidade mesmo, de perceber o momento certo. Essa relação que você fez do recém-nascido é interessante porque o recém-nascido, a vida dele é constituída de imediatismos, de momentos. Ele não tem nem história pessoal para conseguir projetar no tempo as coisas, né? Aquele negócio do eu vou pedir uma coisa agora e eu sei que, né, costumeiramente ela é resolvida em tanto tempo. Não existe o costumeiramente para uma criança recém-nascida, ou com poucos meses, mesmo com poucos anos. Ela não tem essa noção de repetição histórica, de dados, de hábitos, tudo para ela não só é novo, como ela não tem nem memória desses eventos. Então ela passa do estou tranquila para tem alguma coisa me incomodando fortemente, né? E eu quero que essa coisa cesse. Então, a criança, isso também, vamos pegar até aquela memória, um tipo de memória de DNA, né, uma memória ancestral. A criança chora, então, quando ela tem fome, ela está com, obviamente, uma coisa que precisa ser resolvida, e vamos lá, uma necessidade real que o corpo tem. Você precisa se livrar daquela sensação ruim. Mesma coisa quando ela está suja, né? No caso do cocô, cheia, aquelas coisas, ela chora porque aquilo está incomodando. Se você deixa aquilo muito tempo, vai ter até assadura, queimadura, né? Aquelas coisas todas. A criança passa mal com aquilo pode infeccionar, uma série de coisas. E também o do abandono. Para a criança, ela acorda num quarto fechado, ela não sabe o que tem do lado de fora. Ela não sabe se tem gente lá ou se não tem. Ela chora porque, tipo, fui abandonada na selva. Até aquela brincadeira de cadeia achou que todo mundo Sim. faz com o bebê, não é que ele entende a brincadeira, ele realmente fica maravilhado que o pai desapareceu e surgiu. Você está desafiando uma lei que ele entende. Assim, se eu não estou vendo, não existe. É por aí. É uma lei natural sendo violada. Ele fica impressionado, a criança fica impressionada com aquilo. Sim. E ela fica realmente feliz ali, né? Ela vai ficar, caramba, chega, ele tinha ido embora, ele tava aí o tempo todo, né? Que doido. Aí fecha de novo, oh, meu Deus. Aí a avó, ai, caramba, ele tava aí o tempo todo. Eu não acharia graça disso, eu ficaria apavorado. Se meu pai surgisse aqui do meu lado e desaparecesse em seguida. Mas nós temos uma percepção diferente do assombro, né? O assombro que a criança sente é mais no sentido positivo do que no sentido negativo. Porque ela também não consegue calcular o efeito daquilo, né, no sentido, vamos dizer assim, problemático. Né? A criança não vai pegar e pensar, bom, se ele consegue desaparecer a qualquer momento, quantas coisas será que estão à minha volta que eu não estou vendo? Já vai a explicação fantasmagórica, entendeu? Se for uma pessoa mais velha, vai pro demônio, pro fantasma em 5 minutos. Agora, a criança não, ela vê e aquela experiência para ela é uma experiência completa, né? Ela não tem coisas que vêm de fora desde ali. Isso é tudo dentro dessa perspectiva um pouco imediata das coisas, né? Que o adulto Sim. não tem. Né? A criança já não tem tanto. Ela consegue projetar aquilo, ela consegue perceber outras nuances daquele tipo de experiência, formas daquilo ser repetido. Então, a vida dela já fica mais complexa. A vida do imediatismo é uma vida absolutamente simples. E não é simples no sentido positivo, né? Ela é simples no sentido quase que de simplória. Não tem outra coisa que não aquela. Agora, a criança, nós damos esse crédito para ela porque chorar por comida é razoável, chorar por sujeira é razoável, chorar por sentir o abandono é razoável,
todo mundo fica revoltado, mas você entende que aquilo é razoável em alguma medida. A criança, né, não sabe que você está do lado de fora da porta. Para a criança, você pode ter abandonado ela na floresta e saído correndo, né? Então ela chora porque ela precisa chamar atenção, alguém precisa ir lá para atendê-la. Então, isso é razoável. Agora, quando você vê, né, uma criança mais velha, um jovem, um adulto, que não vão chorar, ou pelo menos eu espero que não, mas vão fazer um escândalo análogo por coisas absolutamente cretinas, aí você já fica um pouco mais, vamos dizer assim, impaciente, né? Como você falou, uma criança que pede água, ela não fica água, 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 berrando que nem uma ensandecida até a água aparecer. Ela entende que aquilo exige um decurso de tempo e que, pouco tempo depois, aquilo vai ser atendido. Se por algum acaso aquilo não for atendido, ela vai pedir de novo, né? Papai, mamãe, que seja, sei lá quem que está ali atendendo, cadê minha água, né? Esqueceu, a pessoa, desculpa, esqueci, vai lá e pega. Vida normal. Agora, há vários aspectos que são aspectos muitas vezes demorados, longos, naturalmente precisam de um procedimento muito mais espaçado no tempo, e as pessoas não querem ter essa espera. Elas não querem passar por esse processo. Então, elas começam a exigir resultados imediatos, que para elas muitas vezes não é imediato, né? Elas acham que elas já deram um tempo enorme até ter o suposto resultado. E começam a gritar, como se fosse essa perspectiva do nenê, da criança pequena. E começam a exigir, cadê a resposta que eu estava esperando que você tinha me prometido? Né? Quer ver um caso em que isso acontece com absurda frequência, mas também é mal estimulado. Todo tipo de reivindicação política funciona mais ou menos nesses termos. O cara chega e fala, quando eu for sei lá o quê, né, o que quer que ele esteja se candidatando, eu vou resolver isso, isso, isso e aquilo, como se fosse uma canetada que vai resolver. Né? E todos os adultos que escutam isso, neste momento, parecem crianças de 4, 5 anos, e votam no sujeito e cobram, pior, né, esse tipo de promessa. Esse tipo de promessa é inexequível. É uma promessa de campanha, é óbvio que é uma promessa de campanha, eu acho que não deviam nem fazer. Mas o cara faz, você escuta e fala, lógico, isso aqui é para pegar trouxa. E a quantidade de trouxa que pega aí é impressionante. Impressionante. E depois as pessoas ficam ali todas ofendidas. Ah, o fulano não cumpriu com isso, aquilo. Gente, o negócio é altamente complexo. Às vezes não é nem porque o cara não quer, porque ele de fato não conseguiu. Né? Mas falta aí, como você falou, maturidade para entender esse processo. Então isso também é uma demonstração de imediatismo. Né? Há coisas que são possíveis e há coisas que não são. Eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa nesse caso específico que eu apresentei, porque eu acho que nem tem que ser prometido dessa forma. Né? E outra, isso não é passível de ser realizado, não dá para você cobrar nesses termos. Então, isso é uma demonstração, isso acontece em vários aspectos, e um deles, que é bastante comum e bastante incômodo, é no caso da própria educação, em que se cobram resultados, sim, cobram-se resultados imediatos, mesmo que você diga, ah, eu já estou aqui há, sei lá, 2, 3 meses num processo e não aconteceu nada. Gente, 2, 3 meses num processo de educação é nada, é imediato. Tá? Sim. A não ser que você queira que tire uma dúvida numa matéria específica para resolver uma prova do dia seguinte. Aí. Mas aí não é nem educação, né? É uma informação ali, um aprendizado pontual, né? É o que eu sempre costumo dizer, né? Educação, se for fácil e rápido, você não está educando, é outra coisa, mas não é educação. Educação tem que ser demorado e tem que ser difícil. Se você que estiver ouvindo, estiver educando seu filho, estiver achando fácil, pode ter certeza que tem alguma coisa fora do lugar. Com certeza, Tanto que, vou dar um semi-spoiler, né? Todo mundo educa, né, naturalmente, em alguma medida, e esse processo nunca é imediato, e por isso é tão difícil depois consertar, né, quando você faz besteira, porque a educação que é dada, que normalmente não é uma educação boa, pelo menos uma educação consciente, ela é dada com muita paciência. Então, para estragar, todo mundo toma o tempo que for necessário. Não é uma vez que faz estragar, são inúmeras e repetidas vezes todos os dias durante anos para dar um resultado que você olha e fala, eu preciso procurar ajuda. E espera depois que em 3 meses resolva. Gente, sem querer, né, ser chato, nem incomodar demais, mas não tem outro jeito de falar isso. São anos de trabalho ininterrupto para ficar do jeito que vocês acham ruim. Nisso, vocês fazem um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho, é invejável. Se vocês fizessem do jeito certo, só tinha gênio no mundo.
Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta, voltando à proposta aqui, né, que é de tentar explicar para o pessoal o que tem que ser, o que tem que fazer então, né? E depois ainda vou mostrar aqui, separei um vídeo para a gente ver o teste do marshmallow. Eu imagino que todo mundo conhece, mas quem não conhecer vai conhecer agora. E assim, beleza, o bebezinho, ele, digamos, tá certo sob a ótica dele de chorar quando ele precisa de alguma coisa, precisa de alguma assistência, está se sentindo entediado, está sozinho. Agora, em algum momento, isso deixa de ser justificável. Pô, não é mais tão criança assim para chorar daquela maneira. E até dá para trabalhar esse assunto de inúmeras formas. Por exemplo, será que é devido deixar uma criança chorar à noite, quando ela se sente abandonada? Tem as duas vertentes. Não, tem que chorar para se acostumar, ela tem que se acostumar a se sentir abandonada. Eu tenho a minha forma de entender isso também. Mas... E tem gente que fala assim, não, se meu filho está precisando de mim, eu como pai, mãe, tenho que mostrar que sempre que ele precisar, eu estarei lá para ampará-lo, né? Eu sou dessa corrente. Eu sou dessa corrente também, até porque eu fiz isso com os meus, eles foram coisa. bem complicados para dormir sozinho, levaram anos, mas deu certo, e hoje não tenho problema nenhum com isso. Uhum. Mas assim, em algum momento, né, nesse estágio, nesse processo de desenvolvimento e educação, você fala, pô, não é mais aceitável que ele seja tão imediatista assim, né? A gente espera que essa maturidade, como eu falei antes, dê capacidade para a criança de controlar aquela vontade de querer agora, quero jantar agora, quero comer pizza, tem que ser hoje. O que você acha onde que começa o erro para isso acontecer? Ou se é realmente parte da personalidade da criança, do temperamento, qualquer coisa que seja. O temperamento, aí entrando nas características da criança, eu acho muito... Não que isso não influencie, mas acho que isso é muito, muito tênue, né? Isso influencia mais na forma como ela vai ter essa necessidade imediata do que na necessidade em si, né? Na forma de pedir. Então, como a gente falou, enquanto é um bebê, né, é razoável porque ele não conhece a regra da sociedade, ele não sabe como fazer, né? Nem a da família, nem nada. Ele tem aquele recurso e, a partir daquele recurso, ele percebe que ele consegue algumas coisas. Aí, uma coisa que todo mundo que já teve filho consegue dizer com tranquilidade. Quem nunca tem filho sempre acha isso meio místico, mas quem tem filho sabe dizer com tranquilidade. É perfeitamente passível de você definir pelo tipo de choro se o choro é de birra ou se não é. Porque você conhece aquela criança, você já escutou ela chorando centenas ou milhares de vezes. Sim. Ela chora diferente. Não é o mesmo choro. O choro de dor é um, o choro de necessidade é outro e o choro de birra é outro. São três choros assim, muito distintos um do outro, sem segredo. Você sabe exatamente qual foi o problema, né? Um é mais forte, depois ele vai dar uma diminuída, o outro é mais contínuo e o outro é mais escandaloso, né? Eles têm essas características mesmo. Então, aí sim, aí a gente volta para aquela questão que você colocou de ajudar a criança a lidar com essas várias necessidades, né? Como eu lido com a coisa. Os choros, né, que estão ligados às necessidades, eu acho que eles têm que ser atendidos com velocidade, inclusive. Por quê? Porque isso também vai construindo na criança esse senso de segurança. Ela sabe que quando ela pedir, quando ela chorar, alguém vai aparecer para resolver aquela necessidade, né? O de dor também tem aquele pequeno diferencial, né? Eu estou dando esses três casos básicos, que você também não pode tornar a coisa mais escandalosa do que ela foi de fato, porque senão você também vai o quê? Vai mostrando para a criança que qualquer pequeno machucado é um negócio assim que acaba o mundo. Então você tem que tranquilizá-la, né, para mostrar o quê? A vida é assim mesmo. Vai acontecer um monte dessas e depois tudo volta mais ou menos ao normal. Aí vem a última alternativa, que é o choro da birra, que eu acho que é o que liga mais essa questão de imediatismo. Quando você trata de forma igual duas situações muito desiguais, você tem que prestar atenção. Porque você está ensinando aí o que para a criança? Que toda vez que ela chorar, você vai sair correndo para atender. Aí já é uma coisa ruim. Tá? A criança, ela não precisa saber como, mas ela precisa saber o que acontece. Que às vezes você vai, às vezes não. Você consegue discernir quais são as vezes que a criança tem essas necessidades. A criança não. Para ela, a necessidade é mais ou menos tudo igual, né? Apesar dela ter o choro diferente. Mas aí ela percebe o quê? Quando é um tipo de necessidade, ela pode contar com você sempre. Quando é outro tipo de necessidade, ela já vê que não funciona daquele jeito.
Às vezes ele vem, mas não vem sempre. Às vezes eu nunca venho, também é possível, né? Olha para mim com aquela cara assim, né? E não chega nem perto, deixa o negócio. Então a criança, com a contínua experiência, ela percebe que isso é um padrão. E ela, que quer, como qualquer criança, né, ter as suas vontades atendidas, ela vai perceber que esse não é o método ideal para ela ter aquele resultado. Então ela vai se adaptando. Ela vai se adaptando como? Ela vai, conforme ela vai crescendo, naturalmente, né, percebendo como é o funcionamento daquele microcosmo que é a família onde ela está inserida. Aí vem um segundo problema. Se a criança percebe que todo mundo grita para conseguir as coisas, naturalmente ela vai gritar para conseguir as coisas. Né? Se é pela insistência, ela continua, ela também vai fazendo os testes dela, né? Insistentemente pedindo um negócio, ficando ali chateando a vida dos outros, ela consegue, no final das contas, aquilo que ela estava esperando, ela sabe que aquele é o caminho certo. Então, isso vai gerando e lembrar que ela aprende isso vem dos pais. Então, quando o pai grita pedindo silêncio, você até pode conseguir o silêncio, mas você também consegue ensinar de que é gritando que você consegue aquilo que você quer. Porque eu grito com a criança para que ela faça o que eu quero. Então, essa linguagem fica bem clara, né, para ela. Então, e até vale lembrar que você estava falando, né, que a criança está se localizando. A criança, justamente por não ter os recursos da linguagem desenvolvidos, elas são, digamos, naturalmente mais perspicazes na linguagem não verbal. Então elas pegam justamente esses tons, as nuances, os detalhes, a forma de fazer, maneira de agir. Então elas são bem atentas em relação a isso. O que funciona, o que não funciona, e não qual a maneira certa, que palavras eu tenho que usar. Isso aí só vai ser desenvolvido muito depois. No começo, realmente, é isso aí que você está falando. Porque isso é o aspecto mais teatral da vida social. Por quê? O que acontece? O adulto que está acostumado com o teatro, não quer dizer que ele concorda com o teatro. Aí ele está mostrando o quê? Que essa máscara é necessária, por uma série de motivos, inclusive para as pessoas não perceberem quem ele é de verdade, né? Ele sabe que ele precisa esconder essas partes mais brutas da personalidade dele, porque senão ele vai ter um monte de problemas que ele não está afim de enfrentar. Agora, em casa, isso não acontece com tanta frequência. Você abre mão do teatro e se revela com um pouco mais de clareza. Então, a criança ela fica exposta justamente a essa crueza, que é a crueza da vida, sem a máscara toda, que é uma preocupação que ela também não tem. Ela está preocupada se ela vai ser vista ali de uma forma ou de outra pelas pessoas que ela muitas vezes nem conhece. Ela está se importando muito pouco com isso. Então, o que ela quer? Ela quer que o problema dela seja resolvido. Ou seja, a parte do imediatismo está presente. Né? Ela ainda não aprendeu a lidar com isso. Então, é muito difícil você esperar isso da criança, porque a criança ainda tem muito pouco essa noção de curso de tempo. Né? Do quanto ela precisa esperar para conseguir uma coisa. Para o adulto, é uma coisa fácil de perceber. Quão rápido passa uma semana? Passa numa velocidade altíssima. Eu lembro quando eu era criança e quanto demorava para uma semana passar. Parecia uma eternidade. Então você fala, espera um pouco para a criança, o pouco dos dois é completamente diferente. Né? A gente faz isso amanhã. A criança fala, caramba, amanhã? Tem um universo até amanhã. O adulto pensa, pô, amanhã eu vou piscar, já trocou o dia. Quantos dias leva até amanhã, né? Isso, a criança já vai, quantos dias leva até amanhã? Não sei nem se eu vou fazer aniversário antes de amanhã, né? Ela já vai pensando quantos anos ela vai ter no dia seguinte. O adulto fala, bom, se eu der 3 piscadas, já passou, né? Então, esse pouco é muito complexo. E, muitas vezes, essa relação do imediato também não funciona exatamente de uma transposição de uma pessoa para outra, né? Por isso que a criança tem que aprender. Porque, no final das contas, ela vai depender dos adultos para fazer uma série de coisas. Então, quer ela queira, quer não, a noção dela de imediato não é uma noção que pode ser levada em consideração de forma objetiva. Porque ela não vai conseguir fazer nada com aquilo. Né? Então, o que ela tem que aprender? Por mais que a coisa demore, ela precisa se colocar dentro do tempo do outro. E isso é uma coisa que ela tem que começar a aprender, quanto mais cedo, melhor. Porque isso vai tornando a criança também mais capaz de perceber. Quando ela tiver a própria vida social dela, que ainda é muito pequenininha, né? Ela sabe que ela tem que levar a posição do outro em consideração. Ela não é um Deus vivo que todo mundo tem que servir. Né? Ela é uma pessoa, como todas as outras, inclusive, que tem as suas vontades, tem as suas necessidades, tem os seus tempos, e você precisa entender e respeitar até a medida do razoável. Perceber o ambiente, né? Perceber Perfeito. O entorno dele. Então, isso quem que vai ensinar? Isso quem ensina é na própria família, é o primeiro lugar que ela vai aprender. Né? Então, se os próprios pais, quando lidam com as crianças, tem aquela questão do é para você fazer isso agora,
agora, tudo é o agora quando lida com ela, né? Ela Sim. também entende que é uma forma que ela precisa fazer para impor quando ela quer aquilo naquele momento. Tá? Aí a criança vai e imita isso com os pais, né? É para fazer não sei o que agora. Aí o pai, mãe fica bravo, dá lá um safanão na criança, aí a criança aprende mais uma coisa, né? É. Que é uma relação de E força. que é justificável o uso da força Sim. se, o E que se a ela, sua quando pressa for não mais forte, pode usar, pode e pode deve. usar. É, Né? Então a exatamente. questão é, ela só não tem as vontades dela obedecidas porque ela é fraca. Porque quando ela for forte, ela vai impor isso em alguém. Tá? Então, todos esses pequenos detalhes vão entrando na formação de como a criança enxerga o mundo. Agora, por que eu vou voltar um pouco naquilo que eu falei, né? Em que medida isso vai fazendo o trabalho da educação no anti-imediatismo? Essas coisas não são feitas uma vez só. Elas são feitas 2, 3, 4, 10, 15, 100 milhões de vezes, sequencialmente todos os dias. Então, depois vira e fala, não sei porque o meu filho é assim, mas devia saber, né? Porque as chances disso ter a ver com a própria pessoa são tão altas que ela é sempre a primeira alternativa. A primeira hipótese é, bom, isso que a criança está fazendo, ela está reproduzindo aquilo que ela viu o tempo todo. Qual é o ambiente em que ela passa mais tempo do dia? Então, é o primeiro cálculo que se faz, né? Então, esse processo agora no caso, né, de cuidado, de eliminação do imediatismo, ele tem que partir sempre da parte que está com a responsabilidade de educar, né? Que tem que tomar ciência da situação em que ela própria está e perceber se isso é uma coisa que ela estimula ou não. Porque depois, o educar na era do imediatismo tem esses dois sentidos, né? É educar para o imediatismo também, né? Você ensina a pessoa, a criança, a ser imediatista, porque você continuamente mostra que esta é a forma certa de lidar com as coisas. Tudo tem que ser para agora, as coisas não merecem mais atenção do que 5 minutos, né? A criança, por exemplo, como você falou, está tentando elaborar o desenvolvimento da linguagem, ela quer conversar. A criança quer conversar sobre as coisas mais malucas, né? Durante o decurso de tempo mais infinito que ela consegue. E ela é rapidamente cortada, não deixa ela falar, porque demora muito, eu não estou disposto, eu não isso, eu não aquilo, eu quero fazer outras coisas. Então, isso também vai mostrando o quê? Não existe possibilidade de você ter grandes conversas elaboradas. As conversas acabam virando listas, né? Você apresenta aqui rapidinho, pelo amor de Deus, o mais rápido que você puder, todas as coisas que você quer, que eu vou levar em consideração só meia dúzia e vou ver quando que eu vou fazer, e aí fica nessa só relação de estímulo-resposta, né? A criança vai aprendendo, o que vai fazer. Depois fala, meu filho não se comunica comigo. Bom, por que será, né? Porque ele aprendeu que isso não era inteligente. Ele já tentou durante anos e nunca deu certo, por que ele agora ia começar? Tem até uma cena do filme do Indiana Jones, é o último que presta, né? É o Indiana Jones e a Última Cruzada, que mostra lá o Sean Connery, que ele abandonou o pai, fugiu, né? Aí foi fazer as coisas lá da arqueologia. Daí o pai vira para ele, quando eles se encontram, estão lá brigando, aí ele reclama com o pai, fala, você nunca me deu atenção. Você estava lá preocupado com a sua pesquisa e não sabia nem que eu existia. E reclamou, né? Aí o Sean Connery vira para ele e fala, ué, você resolveu fugir justamente quando você começou a ficar interessante? Agora aí que eu tinha vontade de conversar com você, você foi embora fazer as coisas. Então, isso é o que normalmente os pais acabam fazendo. Né? Quando ele virar adulto, ele vai entender as coisas e vai começar bom, mas aí os outros 20 anos você fez o quê? Jogou fora. Né? Você ficou lá olhando para ele com desprezo, esperando, chutando para os outros, né? Aquela história, vai lá para a escola, procura seus amiguinhos, aquela coisa toda. Depois, que importância você acha que ele vai dar para as conversas, por exemplo, em família, depois de 2 décadas aprendendo que isso daí não era o que ele tinha que buscar. Ele tinha que buscar Não é o fora da lugar família. dele, né? Exatamente. Sim. Exato. Então, isso tem a ver com essa perspectiva do imediatismo. Né? O meu filho não tem nada que eu queira ouvir para me dizer, então eu não vou escutar. Como assim? Tem que escutar tudo, cara. Né? Ou pelo menos, aí sim, se você percebe que a criança está passando os limites, você vai ensinando aos poucos o limite. Tá? Quando os outros querem, naturalmente, todo mundo tem essa necessidade de conversar, de ser ouvido, essa coisa toda. Então, um momento você fala, agora você espera um instantinho, que eu vou conversar ali um pouquinho, depois você volta, porque senão a criança percebe que você está dando um perdido. O que ela vai fazer da próxima vez? Não vai largar do teu pé. Né? Ela sabe que quando você falar, espera só um pouquinho que eu já volto, você não vai voltar. Tudo isso tem que ser medido, especialmente quando lida com criança. A criança ela não tem essa malícia de perceber esses subtextos. Né? A criança vai pegar tudo que você está falando no face value.
tô falando aqui um negócio, ela fala, ele me falou tal coisa, naturalmente que essa coisa vai acontecer. Se não acontecer, eu também vou saber lidar disso com uma outra forma. Né? Essa pessoa não fala a verdade quando fala comigo. E não é nem uma questão de mentira, é uma questão só desses subtextos que um adulto entende, mas a criança não tem como entender ainda. E é justamente no processo de aquisição da linguagem que ele vai comparando o que está sendo dito com o que está sendo feito. Sim, perfeito. Então, até quem dá bronca na criança, se você fizer isso de novo, você vai apanhar. Aí a criança faz e não apanha, e fala, peraí, então não é sempre que eu vou apanhar. Se você fizer isso, a gente vai para casa. A gente vê muito isso, né, em shopping, né? Se você fizer isso de novo, a gente vai embora agora. Aí a criança faz e não vai embora. Então, assim, que já perdeu ali completamente. É um problema sério. Não só por conta da repetição, que a criança vai entender na hora e vai repetir, né? Mas isso até porque ela quer saber o que acontece. E lógico, né? Até eu fico curioso, né? Vamos ver. Isso mostra também que a prioridade ali é uma prioridade mais egoísta do que qualquer outra coisa. Por quê? Esse negócio do shopping é legal, né? Porque você vai com a família no shopping, óbvio, eu tô levando meus filhos para passear, e tá se levando junto, né? Vamos parar com esses falsos moralismos aí que ninguém merece. Então, você também tá se dando aquele momento de passeio de prazer. Aí, a criança ali, que berra, que faz escândalo, não sei o quê, tá atrapalhando o teu momento de lazer. E você, então, faz o ultimato ali para ela, né? Ou você para ou a gente vai embora. A criança não para, e você fala, mas eu não quero ir embora. Né? Essa criança tá me forçando a ir embora, e eu não quero, eu quero ficar aqui. Né? Então, cria-se essa situação problemática que, se você não vai bater o pé ali, dadas essas circunstâncias, nem oferece a alternativa, né? Resolve de outro jeito. Não fica colocando nesses termos, porque é pior para todo mundo, inclusive para você, né, que fica ali numa situação, numa saia justa, tanto em relação ao próprio egoísmo, né, que eu não quero abrir mão do meu prazer para educar o meu filho ali no caso, já que eu dei essa alternativa para ele, ou ainda fica nesse problema de ensinar que a sua palavra não é uma palavra de muita... que exprime muita segurança, né, que você tem que ser testado várias vezes mesmo. É um negócio da resposta que ela é oferecida. Ela sabe que o risco que ela sofre não é tão grande. Tá? E mesmo que ela apanhe nesses casos, ou que seja, que leve embora, etc., muitas vezes compensa. Ela fala, tá bom, primeiro, ele nem bate todas as vezes, ou nem vai embora, ou nem isso, nem aquilo. Segundo, mesmo quando bate, eu ganho mais do que eu perco. Né? Porque a cada 10 que eu faço, eu recebo 9 do que eu estou pedindo, só uma que passa do limite e eu tomo um bolacha. Né? Então eu vou continuar fazendo, lógico. A criança, esse nível de matemática, vocês podem ficar tranquilos que a criança tem. Né? Mesmo se for no 50-50, ela faz. No 20-70 ela faz ainda, no 20-80, quer dizer. Lembrar que a criança não tem nada a ver com o tema de hoje, mas a criança prefere às vezes levar uma bronca, apanhar, qualquer coisa assim, do que ser ignorada. Então muitas vezes ela faz isso porque se você está me ignorando, ignorar você não vai. Sim. Pelo menos ela precisa daquela atenção, de ser reconhecida pelos pais, mesmo que seja num momento desagradável. Isso aí é um assunto, de repente o pessoal se anima e a gente faz uma sobre isso. Agora, eu vou fazer uma sugestão aqui do que pode ser também uma causa do problema, você me diz o que você acha. Mas é justamente quando a criança começa a se interagir com as coisas, com os brinquedos, com as pessoas, começa também a você ter que lidar com aquele tempo livre, digamos, o ócio. Né? E aí a gente pode até fazer um vínculo com a nossa primeira live, que a gente falou muito sobre os eletrônicos, né? Mas a maneira como a gente preenche o ócio, né? O tempo de lazer. Sim. Você acha que a maneira de introduzir as crianças nas brincadeiras atuais também é causa, digamos, para essa imediatismo, essa ansiedade de querer tudo imediatamente? Eu acho que o problema é mais ligado com o ócio do que com a introdução nas brincadeiras propriamente ditas, porque ali na questão da brincadeira, ela também pode ser um elemento que envolve a criança e mantém ela dentro de vamos dizer assim, de um submundo, né? Que é o efeito do brincar. Isso também tem a ver com a questão do imediatismo, porque a forma como a criança brinca diz muito a respeito de como ela está entendendo o funcionamento das coisas, né? E as próprias brincadeiras ajudam a criança a entender o funcionamento do mundo também, né? Por isso que as brincadeiras elas têm que ser algo pensadas, não é um negócio assim, se entretém tanto faz, né? A criança, para que o jogo, né? Não só para a criança, para o adulto também, né? É uma coisa mortalmente séria. Que se você atrapalha, estraga, aquilo é uma violência, né? Uma coisa óbvia para mostrar, né, esse negócio do jogo do adulto,
é o faz de conta. A profissão é um jogo de faz de conta. Quer se queira, quer não, é o que ela é de fato. Se a criança atrapalha o trabalho do adulto, ele fica revoltadíssimo, bravo, né? É difícil dele lidar com aquilo com muita tranquilidade por uma série de sentidos. Tem, óbvio, né? A questão da eficiência, ele quer terminar aquele trabalho, etc. Mas também há uma aura mágica nessa história, né? De que ali você está representando um papel que você não pode ter essa transição brusca, né, de parar o que você está fazendo. A criança interpreta da mesma forma, o jogo para a criança tem essa característica. Então, o jogo já tem essa possibilidade de interação. Tanto o jogo pode estimular essa perspectiva imediatista da criança, tá, como ele pode refrear. Agora, o ócio, aí você tocou num ponto interessante. Por quê? Porque até aquele ócio se transformar em alguma atividade demora um certo tempo. Um tempo que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a suportar. Porque nesse tempo a criança tem que descobrir, ela tem que explorar esse ócio. Tá? E ela vai fazer das formas como ela já está acostumada. Tá? Então as primeiras respostas de ócio normalmente são reclamação, né? Do jeito da criança. O tédio dói, né? E dói em todo mundo da família, não é só na criança, né? Porque o entediado vai incomodar os E outros. aí que vem o tema da primeira live, inclusive, né? O tédio da criança começa a incomodar todo mundo. Aí você fala assim, eu quero meu sossego, então deixa a criança brincar um pouquinho no celular, né? Então aquele brincadeirinha no celular, daqui a pouco se desdobra em outras coisas. Inclusive, a gente falou, lembrando, quem não viu a live, né? A gente falava justamente da comodidade. O pai a mãe entrega o celular para a criança, porque ele quer uma comodidade. Ele não quer ali brincar com a criança de alguma coisa, sentar ali, brincar de faz de conta, de bonequinho. Então, entrega a criança ali, entretém ela para eu ter sossego. Então tem um pouco dessa coisa de eu não estou aguentando lidar com o meu próprio filho, então você entrega o que a gente chamou já de chupeta moderna, né? Um bebezinho, outra chupeta, um pouquinho mais velho, pega o celular como maneira de silenciar a criança. Então parece que tem uma dificuldade de lidar com o tédio, né? O ócio, né, acaba sendo uma coisa positiva, né? Então a gente tema para outra live aqui também. Então, por que o tédio é tão importante no desenvolvimento da criatividade? Sim. O tédio, ele basicamente libera a criatividade. O cérebro começa a se tornar criativo depois de uma sessão de tédio dolorosa. Então, porque o tédio é de fato uma coisa semi-insuportável, porque a gente não foi projetado para isso. A gente não foi projetado para ser um vegetal, uma parede, né? Um negócio assim inerte que não faz nada. Ao contrário, né? O cérebro, mesmo quando a gente está dormindo, o cérebro está funcionando, né? A gente tem até aquela reprodução de imagens nos sonhos, ou seja, está sempre tentando fazer alguma coisa. Esse movimento, essa criação mental sempre está contínua. Então, o tédio vai primeiro forçar a ter as respostas básicas, ou seja, o tédio é um dos grandes obstáculos que precisam ser vencidos, porque ele é o que vai chamar o imediatismo o tempo todo. Na hora do tédio, as primeiras respostas para resolver são as mais perigosas, tá? Porque são aquelas que vão criar os maus hábitos. São as mais intensas também, se você for pensar no sistema dopamina, né? São os mais... Lógico, sim. Porque é o que dá essa tranquilidade imediata mais tempo, né? Mais rápido. Agora é o que dá uma... justamente, já acabou de falar. Então, o que acontece? Quando você consegue suportar aquele primeiro período de tédio, aí sim, porque as primeiras alternativas já foram negadas de uma forma ou de outra, ou pela realidade da pessoa que está ali, né? Ela vai começar a desenvolver outras formas de resolver aquele problema. Aí tem essa questão da criatividade, como você falou, e as próprias brincadeiras vão ficando mais elaboradas, elas vão tendo outras nuances, né? Ele pega aquele negócio que ele já brincou inúmeras vezes, ele fala, deixa eu tentar brincar de uma outra forma com isso daqui. Aí você vai tendo esse desenvolvimento mais interessante, e são atividades, isso é fácil de conferir. Quando começa a passar por esse processo, você vê como há um grande envolvimento, inclusive emocional, da criança com essas novas atividades. Sim. Ela está criando. O criar para o ser humano é muito importante. Né? É a reprodução praticamente do que a gente nasceu para fazer, né? É mexer na natureza. Ele está fazendo as regras dele. Então ele se vê, em alguma medida, como o autor daquela brincadeira, ele não é só o reprodutor. Então o envolvimento que ele tem com aquela atividade é muito grande. E isso dura por várias horas, dependendo do caso, né? Ali ele fica, e não é uma atividade
vamos dizer assim, inativo é uma palavra ruim, mas vai usar inativo, tanto faz. Porque tudo ali vai depender dele em alguma medida. Né? Então, esse movimento de atividade da criança, ele acaba sendo um início de um processo que depois ela só tem a ganhar. Né? É diferente dessas primeiras respostas, onde tudo já está pronto e que é só para eliminar aquela sensação ruim do tédio. Tá? Então, esse é um grande teste, vamos dizer assim, que é a tentação do imediatismo, é o tédio. Depois que o hábito é criado, se livrar dele é muito difícil. Né? Um jeito simples de você observar, eu tinha dado o exemplo da política antes, outro é o do jornalismo. Você vai vendo que as matérias, né, as coisas que as pessoas usam para a própria informação, todas essas, elas vão ficando cada vez mais simples, cada vez mais bestas, né? As matérias não são lidas, você só lê as chamadas, que são feitas em letras garrafais, aquela coisa toda. Você pega os grandes consumidores de tempo, que são essas redes sociais, onde todo mundo pode só gravar vídeos de 30 segundos, porque senão todo mundo abandona, onde você coloca só um textão, textão no sentido de visual, né? Porque se for textão comprido, ninguém vai ler. Tudo isso vai mostrando que esse hábito do imediatismo já está muito arraigado. E ele é muito conveniente justamente porque ele vai mantendo esses níveis de prazer de forma cada vez mais veloz. É um prazer sempre menos intenso. Você não tem grandes realizações fazendo essas atividades, mas você nunca deixa de ter pelo menos uma certa dose de prazer para isso não te incomodar. Né? Então, aquele incômodo que é necessário para você fazer alguma coisa, né, não é para você viver uma vida de sofrimento, não é isso que está a questão, mas alguma coisa que traga uma movimentação, tanto na estrutura do pensamento, não importa, faz com que você saia daquela comodidade, que é uma comodidade nociva, e parta para uma atividade que vai, ela, por si só, já contrariar algo desse imediatismo. Tá? Tanto que quando você conversa com alguém que gosta muito de um determinado tema, você vê que ele pode falar por aquilo durante horas. Tá? Não tem grande dificuldade, não tem, não, eu tenho que correr para falar disso aqui porque eu quero correr para fazer outra coisa. Aquela é a coisa que dá sentido para aquilo que ele está fazendo. Então isso vai tomar o tempo que ele achar necessário. Se não for isso, começa de novo esse negócio de conversa de elevador, né? De tudo tem que ter pelo menos entre 3 a 5 minutos, senão já passou muito do limite, já começa a dar comichão nas pessoas, começa a ter irritação, alergia, né? Começa a ter falta de ar. Lógico, isso aí é tudo sintoma de abstinência, né? Você começa a ser... O teu vício começa a se retirar de você começa a ter problema até físico. Então, esse hábito é construído desde a infância. Nós já tivemos uma infância que estava em transição, né? Pela idade, que já estava passando de algumas alternativas que eram mais... naturais para lidar com o ócio, né, e com o tédio especificamente, para alternativas mais tecnológicas e mais rápidas de resolver esse problema. Então, se na nossa idade a gente já vê que todo mundo já está recorrendo a esse tipo de hábito, né, de rede social, de muita velocidade nas coisas, de não querer passar mais do que 5 minutos em qualquer tipo de atividade, imagina a criança que desde que ela nasce, ela já é exposta a todos esses tipos de estímulo. Né? Que tudo, o dedo da criança já vem assim, né? Para ele fazer assim para passar o negócio do celular, né? Ela já está treinada. Já mostra, inclusive, essa tendência de não conseguir ficar com a atividade dela, com a atenção concentrada por mais de 30 segundos. Já sai passando que nem se você automático. entrega uma foto emoldurada, a criança imediatamente vai tentar empurrar a foto para o lado. Sim, porque é o hábito, já viu que isso funciona, né? Tem que empurrar para o lado. E outra, é muito mais fácil a gente ver um celular do que um retrato, hein? Com certeza. Com certeza. Né? Então, o retrato está errado para a criança nesse sentido. Porque esse negócio não funciona. Oi? Não funciona. Não funciona. Só tem uma. Que se mexe, né? É um celular de uma foto só. Yes. É daqueles antigos. Tá, eu acho que a gente pode prometer aqui mostrar aquele experimento do marshmallow. Eu acho que muita gente já conhece, né? Mas enfim, o benefício aqui da... Não sei se o YouTube vai reclamar de eu fazer isso aqui, mas vamos lá. A gente fica falando junto, que não dá problema. Então, qual que é a proposta? Vamos lá. A criança vai ficar na cadeira. Olha lá. Ela está explicando, eu vou ficar quieto. Bom, para quem
para quem está só ouvindo, sei lá se tem alguém só ouvindo ou só está assistindo, mas basicamente é o seguinte, coloca a criança numa sala, entrega para ela um marshmallow e fala o seguinte, se você esperar eu voltar, eu te dou mais um. Se nesse tempo você comer o marshmallow, eu não vou te dar nenhum, você vai ficar só com aquele que já está aí. E a criança fica mais ou menos 15 minutos, mais ou menos não, eles costumam ser exatos nesse tipo de teste, né? 15 minutos, e tem que observar. Então a graça aqui, digamos, para a gente é ver a criança sofrendo com o marshmallow. Então, no começo ela acha engraçado, enfim. Olha lá. Tá, vai comer, não vai comer, ele fica de olho. Ele tá no chroma key bom, inclusive. Então, tá sentindo o cheiro. Tá, claramente elas estão lutando. Olha lá. Sim. Elas estão lutando contra aquele instinto e ao mesmo tempo o instinto de comer alguma coisa, fazer alguma coisa que elas querem imediatamente, né? Mas elas estão lutando porque sabe que vai dobrar a recompensa. Ó, tá vendo a consistência? A gente se diverte porque tá vendo o cheiro. Será que vale esperar? Tá um nequinho, então. Mas eu vou, para não deixar muito longo aqui. Deixa eu ver se tem alguma parte um pouquinho mais. Bom, ele vai repetir aqui 1000 vezes, né? Esse teste é muito famoso, né? Deixa eu tirar aqui. Vou voltar aqui para nós. Esse teste é muito famoso e o mais interessante do teste não é nem ver, enfim, claro, é divertido ver as criancinhas ali lutando contra o próprio ímpeto de comer o doce, mas o mais interessante desse teste é que depois de muitos anos, uns 15 ou 20 anos, eles encontraram essas mesmas crianças e compararam, vamos ver, comparar as crianças que conseguiram esperar os 15 minutos com as crianças que não conseguiram esperar os 15 minutos, e até mesmo a diferença, aquela que comeu imediatamente, tem criança que o pesquisador sai da sala e enfia o marshmallow na boca e está nem aí para os 15 minutos, eu vou pegar o que eu tenho agora e o futuro, né, é um problema do futuro, não está nem aí. Então, e o interessante é que eles observaram o quê? Que as crianças que conseguiram segurar, conter aquele impulso de comer o doce, elas eram mais bem-sucedidas na escola, tinham as melhores notas, elas tinham mais estabilidade e relacionamentos mais felizes e carreiras de mais sucesso. Então, o que a gente está falando aqui não é simplesmente vamos ver que criança tem paciência para comer o dobro de doce depois ou antes, mas a gente está realmente medindo, né, o que está sendo medido aqui é realmente o controle que ela tem, o autocontrole que ela tem sobre as próprias vontades, porque e por que isso faz tanta diferença depois? Faz diferença porque, bom, nem as melhores coisas da vida, podemos dizer assim, elas não são imediatas, é o contrário disso, né? Por isso que a gente pode ver o índice de depressão só aumentando, de suicídio aumentando, porque por mais que as coisas estejam mais de fácil acesso, ainda assim aquilo não torna as pessoas felizes, muito pelo contrário. Né? Eu até trouxe algumas pesquisas aqui, não sei se eu vou conseguir, se é prático, né, apresentá-las aqui, mas acontece justamente o contrário. Né? Quando a pessoa tem menos prazer imediato, ela se torna mais feliz. Então, o lance mais interessante dessa pesquisa é justamente isso. Né? O controle desse, digamos, sistema, falando de mais biológico, do sistema dopaminérgico da criança. Ela consegue controlar aquilo. Quem manda ali é a inteligência, não é, digamos, esses apetites. Então, isso mostra depois a capacidade que ela vai ter de lidar com outras coisas, porque o sistema dopaminérgico é um só, a cabeça é um só. E, então, aquele controle ele acaba passando para as outras áreas da vida, para o estudo. Então, você sabe que você quer aprender alguma coisa, uma arte marcial, matemática, qualquer coisa que você está estudando, não vai ser de um dia para o outro. Não é porque você estudou hoje que amanhã você está bem. Ele exige constância. Né? Ou seja, você está postergando a gratificação. Você só vai colher aquele benefício, aquele resultado depois de muito tempo. Então, o que você está fazendo? Você está dizendo para o seu instinto, olha, você quer ficar bom naquilo, mas você não vai ficar bom naquilo agora. Você vai ficar bom naquilo depois. Digamos, o marshmallow é depois, não é agora o marshmallow. Então, que é quase uma abstração, né? É quase uma abstração. E pode ser que nem chegue
ter a gratificação. Então, ó, a Sim. criança está ali praticando um esporte, feliz da vida, porque, bom, eu vou ser campeão, estou treinando, e chega lá e não consegue. Então ainda tem essa realidade, né, que ocorre, né? E, enfim, eu queria, acho que essa pesquisa fala sobre isso. Eu ia falar mais um negócio, agora esqueci. Não Não, dá para cortar e editar, então. já pensou? Não, mas o imediatismo lida muito também com aquela alternativa que se coloca, né, entre prazer e felicidade, né? Porque, justamente como você está colocando a questão da dopamina, o que o imediatismo tenta resolver é uma necessidade de prazer. Ou melhor, uma suposta necessidade de prazer. Isso que precisa ser controlado. É impossível você ter prazer o tempo todo, isso é esquisitíssimo. E isso vai te trazer muito mais malefícios do que benefícios. O imediatismo, ele faz uma promessa estranha, né? Que é justamente, ó, eu vou te manter constantemente agradado. E isso, na verdade, é o canto da sereia. Você está sendo hipnotizado por uma sacanagem. Por quê? Você mesmo vai começar a dar cada vez menos valor para aquele prazer que você recebe. Isso vai ficando insuficiente com muita velocidade. Tá? Agora que você colocou esse experimento, tem um outro, eu esqueci o nome, mas é um experimento super famoso também, que é feito com rato. É aquele da vida ideal dos ratos, que eles colocam um monte de rato no negócio, onde eles têm tudo para eles. Toda a comida à disposição, água à disposição, açúcar lá que eles põem, um doce, e os ratos eles vão ficando cada vez mais fracos, conforme as gerações vão passando, eles vão ficando mais agressivos uns com os outros. Tem uma hora que eles param de reproduzir e simplesmente morrem. Eu esqueci o nome do experimento, é um nome bem emblemático, inclusive. Utopia para ratos, não era um negócio desse? Utopia Isso, para mas acho que ele ratos? tem um nome específico dele lá, mas eu acho que esse foi o experimento mesmo. Eu achei aqui, eu tô funcionando. Eu achei, mas é alguém comentando, então não vai dar para passar agora aqui. Mas ele é como se fosse um negócio meio utópico. O que eles querem mostrar? Que esse negócio de uma vida onde você tem tudo resolvido, que seria justamente um pseudo-imediatismo, né? Que você não tem nenhuma necessidade, que ela é logo resolvida. Ela só traz problema, ela traz uma infelicidade depois para todo mundo. Porque o prazer não é sinônimo de felicidade. Não quer dizer que você precisa ter uma vida sofrida para ser feliz. Quer dizer que você consegue controlar o impulso e dosar esse prazer no momento em que ele, de fato, é bem-vindo. Tá? Então, esse é o cuidado que se tem que ter com o imediatismo. E perceber que, por mais que pareça, as coisas não são tão imediatas quanto elas se propõem. Tá? Como eu tinha falado antes. Resultado em educação, esse mais do que todos, pelo menos do que eu consigo pensar, eles são todos muito lentos, eles são todos muito dilatados no tempo, porque eles envolvem muita coisa. A educação vai mexer com a sua percepção de mundo, com a sua percepção dos outros, com a criação de hábitos, com a destruição de hábitos. Nada disso é rápido. Porque todas essas coisas, elas só são formadas com muito tempo e muita repetição. Você não tem a sua visão própria de mundo, né? As pessoas são, sei lá o quê, né? As pessoas são boas ou são ruins, elas são egoístas, são altruístas, elas são o que quer que seja. Isso não é uma percepção que você tem de 15 minutos vivendo com os outros. Isso é uma percepção que você arrasta da vida toda. Uma pessoa que foi muito sacaneada, ela pensa, todo mundo é sem vergonha. Entendeu? Todo mundo está tentando me passar a perna. Então você já tem essa expectativa dos outros, né? Falar, eu queria mudar isso aqui em mim ou no meu filho, que ele é muito desconfiado. Bom, ninguém é desconfiado à toa. Aconteceu alguma coisa que marcou profundamente. Para resolver isso, demora muitas vezes anos para resolver, se é que resolve. Né? Às vezes nem resolve, às vezes diminui a influência daquilo, diminui a força com que aquilo influencia as decisões da pessoa, mas muitas vezes, dependendo do que for, essas coisas não desaparecem nunca. Por quê? Porque isso foi formado ao longo de muito tempo. Então, se tem algum lugar que não cabe imediatismo, é na educação. Não dá para fazer. A brincadeira que você fez é séria mesmo. Né? Se você consegue resultados rápidos, sem grande esforço, e todos eles conforme o que você estava fazendo, quer dizer que tem uma coisa estranha acontecendo aí, né? Você tem como ali, educando um excelente artista, né? Um ator perfeito, porque ele está te enganando muito bem. Né? Então, o que acontece? O que se deve perceber é que, não importa quão imediatista esteja o mundo e quão rápidas estejam as coisas, este é um tema que nunca vai ser rápido. Nunca.
E não importa o quanto se brigue, esperneie, né, se revolte contra isso, você está contribuindo para um resultado específico da educação o tempo todo. Não quer dizer que a educação dependa exclusivamente de você, que os meus erros, os meus acertos vão definir a vida toda dele, etc. Não, vão definir bastante coisa, mas não completamente, porque você não é a única pessoa, né? Seja mãe, seja pai, sejam os dois juntos, seja o professor, o que quer que seja. Há muita gente interferindo nesse processo. E outra, quem está recebendo isso também é uma pessoa com as suas características, com as suas idiosincrasias, com o que quer que seja, que também recebe isso de formas particulares. Até a experiência dos gêmeos é interessante nesse sentido. Né? 2 gêmeos que foram criados dentro das mesmas circunstâncias, eles são inclusive iguais fisicamente falando, eles, óbvio, têm uma série de coisas que são em comum, mas têm as suas diferenças. Escolhas diferentes, inclusive. Mas o gosto deles é parecido. É verdade, é parecido mesmo. Escolhem mulheres parecidas. Não importa. Ainda assim, há pequenas diferenças. Porque eles têm a sua forma particular de lidar com o estímulo que vem desde fora. Né? Eles percebem a mesma bronca do pai, às vezes o mesmo carinho do pai de formas diferentes. Exatamente. Por causa de um monte de pequenos fatores que são fora do controle, normal. Né? Então, não é possível exigir imediatismo dentro dessa circunstância, porque ele nunca vai ser imediato. Que isso também é uma parte boa. Por quê? Porque essa é a parte que tranquiliza. Não vai ser um erro seu que vai contaminar todo o processo. O erro, o ruim, também tem que sofrer com essa mesma dificuldade. Né? É tão difícil educar quanto é de educar mal. Né? De estragar o processo de educação. As duas coisas são igualmente difíceis. O que isso preocupa? Que o fato da má educação ser mais frequente significa que todo mundo está muito mais disposto a fazer errado do que a fazer certo. Tá? Então tem que perceber se esse erro, esse problema que está sendo feito, não pode ser consertado em alguma medida. A pessoa fala, mas eu não tenho meios, eu não tenho vontade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Bom, tem que se esforçar dentro de um certo limite, fazendo o que for possível. Dentro daquilo que for possível, tem que fazer o máximo. Né? Eu só consigo passar 4 horas, que sejam as melhores 4 horas que você consegue oferecer. Porque mais do que isso não, eu tenho sono, eu tenho raiva, eu tenho... Tá bom, então essas daí, o resto você vai fazer outra coisa. Né? Eu não posso ficar com os meus filhos mais do que 15 minutos, porque senão eu sento a mão neles. Então fica 15 minutos e vai fazer outra coisa. Dá um tempo, dá uma hora, depois você volta para mais 15 minutos. Passa o máximo de tempo que for possível e que esse tempo preste. Né? Que você transmita uma mensagem interessante, adequada, um tempo de qualidade. Não precisa ficar ensinando o tempo todo, né? Você não é uma tábua de conceitos na vida da criança, você é um pai, uma mãe, um educador, o que quer que seja. A tua atuação ali, a tua influência, ela é múltipla, de vários fatores, inclusive emocional. Passa um tempo de qualidade, brincando muitas vezes, falando coisas divertidas, ouvindo é super importante. Tá? Tudo isso vai levar tempo. O que não se percebe? Quando você não escuta, você está cortando esse tempo do outro. E ele vai empregar esse tempo de alguma forma. A vida dele não parou só porque você não quer ouvir, só porque você não quer brincar, só porque está cansado. A vida dele continua. Ele que vai preencher a vida dele como ele puder, então. Se a primeira opção dele, que muitas vezes são os pais, não estão disponíveis, ele vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta, até ele chegar na 60ª opção. Acontece muitas vezes. Aí fala, ele está ali fechado no grupo dele, não fala comigo. Muitas vezes é porque você ensinou durante anos que não era uma alternativa. Né? Então, essa parte do imediatismo, ela tem que... É como se fosse um véu, né? Que impede você de enxergar as coisas como elas são de verdade. Elas não são imediatas. Elas são recorrentes. Quando você vai juntar todos esses pequenos tempos que você acha que você perde ou que você está ganhando, você vai ver que são tempos gigantescos. Formam-se semanas, meses, anos, só nesses tempos que você não está disposto a dedicar ou a desperdiçar, dependendo de como você interpreta, né, para fazer isso. Então, o Maurício até tinha comentado, acho que foi antes da live começar, não foi? Que você tinha dito quantas vezes a pessoa desbloqueia o celular, não é? Eu estou com os dados aqui, eu vou comentar aqui, pessoal. Então, tudo isso mostra como isso não é um problema de... O estímulo, ele é imediato. Isso mostra que a recorrência a essas pequenas coisas que é o permanente.
Você tem o mau hábito de fazer tal coisa. Hábito não é uma coisa que você faz 1 hora e depois você não faz mais. Hábito é uma coisa que você faz o tempo todo. Eu tenho o hábito de respirar, meu coração tem o hábito de bater, entendeu? É o tempo todo. Né? Não é, eu de vez em quando abro meu celular. Quanto que é o de vez em quando aí, Maurício? Então, eu peguei alguns estudos, até ia dar um contexto, mas os estudos dizem que uma pessoa, em média, desbloqueia o celular de 80 a 100 vezes por dia. De boa. Isso dá uma média de uma vez a cada 10 minutos, né? Então você percebe como que a busca pelo estímulo, ali na verdade, por que ela está pegando o celular? Pelo hábito, pelo vício aí no caso, né? E em busca de estímulo. Porque o equipamento celular é? Ele é uma fonte quase que inesgotável de dopamina. Tem até, eu separei um livro aqui, a gente não vai dar tempo, eu separei um livro aqui que a gente pode trabalhar em outra conversa, que fala um pouquinho sobre isso, né? Que os eletrônicos, na verdade, eles corrigem. É uma moça que defende o uso do videogame, e ela fala que ele corrige a realidade, entre aspas, ela fala que o videogame corrige vários aspectos da realidade. Um deles é essa coisa de ser imediato. Então ela defende isso. E é uma fonte quase inesgotável de prazer e dopamina. Então você pode jogar o videogame ali, cansou, você troca. Então ele vai te gerar aquela alegria, entre aspas, quase que infinitamente. Então é interessante esse livro porque é de alguém, é uma engenheira de jogos. E aí qual que é o lance? O lance do jogo, o que é? Até a gente comentou isso na outra conversa. Você fala bem de um jogo, fala assim, esse jogo é altamente viciante. Como uma coisa positiva, ou seja, ele vai te prover dopamina por muito tempo e muita dopamina. Mas o lance dos jogos, qual que é o principal? O que o engenheiro de software, de games, ele vai programar ali? Para você começar o jogo, você vai receber uma dopamina, daqui a pouco você vai mais um pouquinho. E é matematicamente calculado aquilo para que você fique o maior tempo possível conectando naquilo. Então, por exemplo, você instala um joguinho de celular, a gente pode até fazer um bate-papo aí, se a equipe liberar esse tema meio inusitado, que é falar como foi feito o Candy Crush. Candy Crush acho que é um dos jogos mais viciantes, né? Eu já milhares de vezes você tá na rua, tem alguém mexendo no celular frenético, nossa, o que a pessoa tá fazendo? Tá jogando esse maldito joguinho. E ele foi programado para liberar dopamina numa dose exata para você ficar naquele treco o maior tempo possível. Então, chega uma hora que você simplesmente desbloqueia isso. Quem nunca se pegou fazendo isso? Você pega o celular, desbloqueia, e aí quando você desbloqueia, você vê que não tem nenhuma notificação. Porque você acabou de desbloquear em 3 minutos. Então não chega uma mensagem para você, isso não é tão importante assim, né, aparentemente. Não tem nada para fazer. O que você vai? Você abre o Instagram, abre o Twitter, você vai procurar alguma mensagem que se identifique. Porque, na verdade, a gente não está procurando informação, muito menos diversão, não procura nada, está procurando dopamina. Ou seja, você está viciado em dopamina. Se você pede pizza e a cada 10 segundos você está vendo onde está o motoboy está aqui, pô, meu, ele vai trazer a pizza. Alguém tem que fazer a pizza, né? E entregar, demora isso aí. Então, esses são sinais claros de que você está viciado em dopamina e eu diria que praticamente todo mundo hoje em dia é viciado em dopamina, ou seja, tem o senso de prazer desregulado. E qual é a mensagem que você está passando para quem está te assistindo? Quem está vendo não sabe se você teve ou não essa dose de dopamina, mas ele vê a recorrência a, por exemplo, desbloquear o celular. Então, a criança não sabe se você teve satisfação naquele ato, mas a frequência com que você faz aquele ato dá uma indicação boa de que aquilo lá é interessante. Tá? Então, você está sempre convidando a que ela repita esse tipo de comportamento, porque você faz isso literalmente o tempo todo. Sim. Tá? E tem a maldição, né, de o equipamento que serve para você se divertir. Então, o mesmo celular que tem o meme divertido é o mesmo celular que você trabalha. Sim. Então, essa é a grande maldição. Então, seu filho está vendo você no celular, mas ele vai lá, meu filho direto, deixa eu ver o meme que você está vendo aí. Não, agora eu estou trabalhando. Sim. E é difícil saber. Então, você está passando a mensagem errada, mesmo que você não esteja fazendo exatamente algo errado. Esse que é o grande desafio. Isso. Esse que é o truque, no final das contas. Quer dizer, então, que eu tenho que fazer um teatro enorme? Sim, quer dizer exatamente isso. Eu tenho que esconder os meus vícios, preferencialmente. Se você puder, eu recomendo que sim. Dos filhos, para eles não aprenderem. Lógico, né? Não é para você virar um hipócrita, aquela história do não é para fazer nada errado e você fez tudo errado, né? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que tem que maneirar. Por quê? Esse é um tipo de coisa que o fingimento
já é resolver uma parte do problema. Porque se você não abre, por exemplo, o celular na frente do seu filho, quer dizer que você reduziu muito o tempo que você está gastando naquilo. Ou seja, não é mentira, você está se forçando, de fato, a controlar mais o hábito. Né? É que nem o negócio do marshmallow. Tem um aspecto do teste do marshmallow que a gente não trabalhou. Qual é a grande maldade do teste ali? Que é a mesma que todo mundo passa o tempo todo. Uma coisa é você dizer para a criança, ó, eu vou pôr ali fechado, escondido, tem um marshmallow que você pode abrir, pegar e comer, né? E depois, se você aguentar e não deixar ele lá fechadinho, eu trago outro aqui para você. Isso é uma coisa. Outra é colocar um marshmallow na frente da criança, a criança fica olhando para aquele negócio, fica até vesga, né? Para o marshmallow, sentindo o cheiro, né? Lambe assim o negócio, pelo amor de Deus. Ela está desesperada. Todos os outros sentidos dela estão ali apreciando aquele marshmallow. Para ela resistir àquilo é muito mais difícil. Então você está com o celular no bolso, na mão, né, aquela coisa toda, o negócio está te convidando o tempo todo a olhar. Mexe em mim, né? O tato já está pegando, a memória, a recorrência de memória, a questão do hábito, a dopamina que você está acostumado, tudo está te chamando para você mexer naquele negócio. Isso e qualquer outra coisa. Então, usando o celular porque é mais óbvio. Mas todas as outras coisas também podem entrar nesse negócio. Toda ação repetida, antigamente era mais televisão, podia ser rádio, podia ser jornal, podia ser qualquer coisa. Qualquer coisa pode entrar nesse processo. Né? Porque tudo que você está fazendo está entrando dentro da interpretação que a criança tem do mundo. Quais são as atividades que realmente são importantes? No que meu pai, na minha mãe, no que a outra pessoa, não importa, está ali, dedica a maior parte do tempo. Isso deve ser muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, ela vai medindo isso. Quanto mais essas alternativas forem, nesse sentido, mais imediatistas, tanto pior, porque para a criança é muito fácil recorrer a isso, ela não vai interpretar do mesmo jeito que o adulto, ela vai usar mal, e depois você ainda vai ter um monte de outros problemas para corrigir, para tentar resolver. Se é, por exemplo, você, mas aí eu vou ficar no livro, a criança vai achar que o livro é a fonte do negócio, deixa ela. O livro é muito mais difícil nesse sentido de causar grandes problemas, porque ela vai ter que pegar, vai ter que abrir, vai ter que decodificar, vai ter que imaginar, e o livro é um calhamaço enorme, ela vai demorar um tempão para resolver esse problema. Ó, vitória para todo mundo. Mas a criança pode ficar escapista por causa disso. Deixa. Dentre as alternativas, é das menos piores. Né? Até ela ficar escapista, vai demorar um tempão. Então, há formas de lidar com isso. Né? Não dá para você exigir um tipo de comportamento que você reforça o tempo todo. Ou o contrário, né? Estou querendo dizer. Aí tem que tomar cuidado para, se você percebe que a tentação de ter a coisa ali é muito grande, tem que dar um jeito dela ficar mais distante, né? Tira o marshmallow da tua frente. Não fica sentindo o cheiro do celular, o gosto, né? Parece aquele... Você tem que dificultar o vício, né? Eu não lembro, agora um cara falou assim, pô, você tá acostumado, chega em casa, você liga a televisão, você vai fazer o seguinte, você vai guardar o controle na geladeira e a pilha você vai guardar não sei aonde. Aí você vai ter que aumentar o número de etapas, porque isso é uma coisa interessante também, né? As coisas viciantes, elas são muito fáceis. Uhum. Né, e as coisas boas são muito difíceis. Então, pô, você quer aprender alguma habilidade nova, pô, você vai ter que comprar um curso, assistir, treinar, anotar, estudar. E ligar a televisão, é literalmente um botão, já apareceu o negócio ali. Imediatamente você. Então, eu não lembro onde eu li esse treco ali, mas ele fala de você dificultar o acesso às coisas que você quer evitar. E não, então bota lá o seu. Tranca não sei aonde, que nem você falou, bota o marshmallow dentro de um armário, pra criança não ficar com marshmallow na cara. O celular aqui, eu tenho um monte de celular em volta aqui, nem sei porque que eu tenho esse monte aqui. Tem aqui, ó, tem o seu celular aqui. Então, tá aqui do meu lado. Então, pô, você vai estudar, bota ele numa caixinha ali. Tem até uns dispositivos hoje que você põe o celular dentro e você configura um tempo e o negócio tranca. Você só consegue pegar o celular depois de 1 hora, ou o tempo que você programou. Não consegue se controlar. É uma alternativa, né? Porque senão você é de fato escravo da ferramenta ali, né? Exatamente. Sem a ferramenta, você não consegue nem lembrar seu nome, essas coisas todas. Então, isso de fato é muito maléfico. Eu tinha lembrado até do filme do Al Pacino, O Advogado do Diabo, que ele chega lá no final do filme, que ele fala que Deus é um sádico. Ele fala para você, olhe, mas não prove, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove, mas não engula. Gente, vocês vão ficar brincando assim com vício e com tentação, a chance de perder é muito grande, entendeu? Ele não é vício à toa.
Sim. Então, não, eu consigo controlar o celular com ele aqui do meu lado, na minha frente, né? Eu não recomendo. Né? Você tem 2 jeitos de ser imune a veneno, né? Um é tomando todo dia, o outro é não tomando nunca. Eu prefiro não tomar nunca. Se você nunca toma, você não vai ser envenenado. Se você toma todo dia, você tem resistência. Vai da necessidade de cada um, entendeu? Você quer ter resistência, cada um com seus problemas. Assim, naquele eixo entre vício e virtude, você tem a continência e a incontinência. Né? Incontinência perto do vício e a continência perto da virtude. Então, se você está com o celular na tua cara, você sente vontade, você não mexe, você não está com a virtude, você está com a continência. Você sentiu a vontade e não mexeu. A virtude aqui, no caso, seria você não ter vontade de mexer. E esse aqui é o grande desafio, né? Sim. É controlar não o ato, mas controlar também a vontade. Esse que é o grande desafio. É muito difícil, porque aí exigiria até uma revisão nos valores, né? O que é de fato importante, no que eu tenho que dedicar o meu tempo. Aí é educação no nível, vamos dizer, maior, né? É levar a educação para o nível que eu acho que ela de fato exige, mas aí vai dar muito mais trabalho para todo mundo, porque aí tem toda essa revisão de valores, de hábitos, de tudo, de todos os envolvidos, né? A gente ainda está pegando, pensando na educação de crianças, um terreno mais fértil, né? Menos estragado para trabalhar, senão a coisa vai ficando bem mais emocionante, vamos dizer assim. Claro. Bom, eu acho que a gente passou um pouquinho do horário, já reduziu aqui alguns dos participantes. A gente tocou em vários assuntos que dariam outras conversas. Até eu gosto daquela ideia de falar de como o Candy Crush foi construído. De repente a gente convida até um engenheiro de software aqui para explicar como é que isso funciona, né? Enfim, falar sobre o tédio, sobre as brincadeiras, porque eu ia puxar esse assunto, mas, pô, vamos lá, então beleza, vamos brincar com a criança aqui, ela está entediada, vamos inventar uma brincadeira. Quais são as melhores formas de fazer isso? Porque o que é mais comum, o que eu mais vejo é o seguinte, dar curso, inclusive tem uma pessoa convidada que parou de me responder aqui, eu vou ligar para essa pessoa, que é assim, beleza, a criança vai brincar. Qual que é a brincadeira que desenvolve a criatividade? Qual que é a brincadeira que desenvolve a linguagem? Qual que é a brincadeira que desenvolve o raciocínio? E qual é a brincadeira que parece que só enche o saco da criança? Porque, na verdade, ela está tão controlada em determinadas regras que aquilo nem chega a fazer, parece que ela está trabalhando ali, assim, trabalhando no sentido negativo, de, pô, eu estou só exercendo, fazendo uma tarefa aqui, né, que eu costumo falar das gincanas. Pô, a gincana parece tão divertida, mas será que aquilo entra como brincadeira no sentido de desenvolvimento ou é só um passatempo? Também tem que ter essas distinções. Então, esse é um tema extremamente rico, né? Daí eu vou ver se eu consigo essa pessoa para gravar o curso e, no mínimo, uma live aqui com a gente para tirar algumas dúvidas. E diversos outros temas. Então, quem ainda está aqui conosco, amanhã entre no, ou talvez hoje ainda, depende da minha paciência aqui com o Instagram, mas eu vou perguntar o que vocês acharam e pedir indicação dos próximos temas. A gente nem chamou o ChatGPT dessa vez, né? Não chamamos o ChatGPT. Alguém quer fazer uma pergunta para o ChatGPT aqui? Eu vou fazer uma pergunta. Com que idade que a criança faz isso sem entender? A partir de que idade ela manipula os pais de acordo com a reação deles? Então, vamos ver aqui o ChatGPT. Pode responder enquanto isso, Marcelo. Não, repete para mim então, que essa pergunta é interessante. Porque a pergunta é a seguinte, a criança está se desenvolvendo, a gente estava falando daquela ideia de transitar entre a linguagem não verbal, que é o que ela tem apenas no início, para a linguagem verbal, e ela vai percebendo, por exemplo, você falou, vou fazer a coisa errada, que tanto faz que vale a pena. A partir de que idade ela tem essa malícia, digamos, de manipular os pais para conseguir o que ela quer? Mesmo sabendo que é alguma coisa errada. Então, o problema é trazer isso muito para uma perspectiva de ação consciente, né? Da criança fazer deliberadamente. É muito difícil ela fazer deliberadamente. Ela faz justamente por uma questão estatística. Ela nem percebe. É automático. Ela sabe que aquilo dá um certo resultado. Ou pelo menos ela espera que aquilo dê um certo resultado, porque ela já teve experiências passadas daquilo. Então ela vai insistir. Ela não vai desistir a troco de nada. A criança, nesse sentido, ela é bem comprometida com o teste, né? A criança tem muito mais paciência que o adulto para algumas coisas. Então, a birra já deu certo alguma vez, aquilo fica meio introjetado nela. Ela vai fazer outra, ela vai fazer outra, ela vai fazer outra. Ela não faz de malícia necessariamente. Ela faz porque ela entende que ela precisa muito. É a linguagem que ela está entendendo. Sim. Ela está se comunicando com o mundo. Qual que é a maneira certa de conseguir o que ela quer? Eu não diria que assim, a pergunta aqui também
eu precisaria entender se é malícia no sentido eu sei que eu estou errado e estou fazendo algo para o meu pai fazer o que eu quero, ou se é simplesmente eu entendi que é assim e estou fazendo porque eu entendi que é assim. A regra do jogo Eu é essa. defendo essa segunda alternativa. São duas coisas diferentes, né? Porque, primeiro, a criança, não só a criança, nem o adulto, ninguém faz o que acha que está errado. Pelo menos eu acho isso próximo de incompreensível. Ela pode ter uma concepção, vamos dizer assim, genérica e abstrata do que é certo e errado, mas ela nunca acha que nem é naquele caso que ela está aplicando. Naquele caso, tudo bem. Exato. E todo mundo, hoje tudo bem. Sério, todo mundo, isso é uma coisa natural, porque isso é a resistência que nós temos, que a nossa psique mesmo se projeta. O só hoje começa a dieta amanhã, é bem assim, essa é a mentalidade, né? Sim, e que ela pode passar até para outras situações. Aquela Sim. Roubar é errado, mas eu preciso muito desse negócio aqui, ele não quer me emprestar. A criança faz isso e o adulto também, diga de passagem. Né? Sim. Isso aí você já precisa ter um código moral mais ou menos estabelecido para você falar, ó, tem certas coisas que não vão acontecer nunca, não importa quanto eu precise. Né? E tem Sim. certas coisas que não importa quanto proíbam, eu vou fazer todas as vezes. Né? Se virarem e falar, você tem que, sei lá, por algum motivo que seja, vou inventar uma regra idiota, né? Pode ser uma mais simples. Não pode roubar um negócio, nem que seja para salvar a vida do teu filho ou da tua mãe. Cara, tá, você pode proibir o quanto você quiser. Se eu depender disso, eu vou roubar o negócio. Entendeu? Então, a gente tem óbvio, justificativas que são mais normais, justificativas que são mais bizarras. Tem até a gente não falou isso na outra live, eu acho, mas é interessante. Chama... esqueci o primeiro nome dele. Kohlberg, que é o segundo nome, eu esqueci o primeiro. Ele faz um teste, que é um teste de moralidade interessante, que é justamente essa de roubar para salvar alguém, né? Que a resposta imediata do teste não define nada. Se você rouba ou não rouba. Não é isso que define qual é o grau que você está de moralidade. É a justificativa que você apresenta que vai definir. Você fez ou deixou de fazer, por quê? Tá? E aí você vê que no caso, por exemplo, da própria criança, não tem malícia porque ela não tem a questão da convenção ainda das regras. Né? Sim, ela não está fazendo uma coisa contrária às regras, porque ela nem entende que a regra tem essa abrangência toda. Né? Ela entendeu que, nesse caso, ela não sabia que isso se aplicava a mim, sabe? Eu achei que era, sei lá, para os outros. Ela não tem essa racionalização tão perfeita daquilo que ela está fazendo. Então, me parece, pelo menos por tudo que eu já vi nesse respeito, que a criança está seguindo um regramento que é ainda inconsciente para ela. Tá? Ela faz porque ela entende que aquilo vai dar algum resultado. Ela não consegue nem tomar aquilo em termos de certo e errado, e nem ela está fazendo aquilo para manipular. Tá? A não ser que ela tenha sido educada nesse sentido. Aí eu estou deixando esse caso para depois, esse é um caso bem específico, que eu acho de uma sandice total. Isso a gente acaba vendo nos esportes. Os pais que criam exceções, não, você tem que ganhar, então você pode, em determinada situação, fazer isso aqui, ou isso não é exatamente certo, mas a regra permite, aí você começa a ver pais, mães realmente fazendo maluquices em prol dessa mas aí você vê que não é a criança que teve essa resposta automática. Não. Os pais que estão ensinando a criança a fazer o teatro, e não é um teatro normal. Né? É um negócio de autorrefino, de hipocrisia, de malícia, é um outro caso. Sim. Que aí você colocou no caso do esporte, mas funciona em quase outros. É que no esporte é fácil de ver. É fácil de ver. Né? Mas isso funciona em quase qualquer outra circunstância. Aí é outro caso, você está educando para a malícia, né? Que até era um outro tema que a gente tinha pensado, né? De falar sobre inocência e ingenuidade. Isso. E aí esse caso fica interessante de ser tratado nessa circunstância. E aí sim, aí a criança faz com malícia mesmo. Mas é uma porta que depois você perde o controle. Então, por exemplo, eu conheço bastante isso, porque enfim, meu filho participa de muitos eventos esportivos, de xadrez, então a gente vê de tudo. E assim, no momento que você ensina uma malícia para uma criança, você não sabe, ela mesma vai criar outras ali depois. E aí você perde o controle realmente. Porque esse é o problema. Chega no resultado. Exatamente. O objetivo é o resultado, aquela coisa, os fins justificam os meios, aí você perde ali o controle da moralidade, inclusive, né? Aí, você mandou perguntar pro ChatGPT, ele dá uma enfeitada aqui,
mas o insight realmente faz sentido, que quando a criança percebe que existe o outro, aqui ele não tá dizendo isso, essa coisa que eu estou trazendo. Né? Quando ela percebe que existe o outro, ela começa também a tentar controlar o outro. Uhum. Não controlar na malícia, mas de, determinado comportamento meu evoca determinada resposta no outro. Sim. Então, isso aí se for pensar no desenvolvimento, a criança nasce percebendo apenas ela mesma, sem saber até que ela mesma, até saber que a criancinha, nossa, descobriu um pé. Nossa, esse pé é meu, né? Naquele momento ela está percebendo os limites dela. Pô, meu braço vai até aqui, esse braço é meu, esse pé é meu. E depois aquilo vai dilatando. Né? Até na parte de educação aqui da própria tutora, a gente se baseou na construção dos cursos de educação nesse princípio. Né? A criança percebe apenas ela mesma e vai ampliando até que ela percebe a sociedade, percebe, enfim, até a parte transcendental. Enfim. Mas tem um determinado momento nesse processo de dilatação que ela percebe a própria família. Percebe a mãe, percebe o pai, primeiro a mãe, né? Depois percebe o pai, depois percebe enfim, a escolinha, aquilo vai aumentando, né? No momento que ela percebe o próximo, já consegue, de certa maneira, condicionar as respostas. Pô, se eu chorar de tal jeito, o leitinho vem mais rápido. Uhum. Então, começa a perceber isso daí, mas como a gente falou antes, não parece que é pela malícia, mas simplesmente pela linguagem, está aprendendo a lidar com o mundo, né? Como malícia, eu acho que já teria que ser um pouquinho. Ele não falou aqui, não respondeu, mas eu diria que já teria que ser a partir dos 8 anos, 7, 8 anos. Eu diria que. Acho que sim. Eu chutaria eu colocaria essa idade também. Que começa Antes a desenvolver. Ela ainda está muito inocente e muito ingênua. Muito concreto, né? E depois vai ficando um pouco mais abstrato. Assim, eu sei que é de tal jeito, mas se eu fizer de outra maneira, ela tem que conseguir fazer um pouco de raciocínio abstrato. Sim, exato. Para ser capaz de fazer isso. Me parece, eu daria esse palpite aqui. Não sei o que o ChatGPT acha, mas vai ser minha resposta. Aqui, o pessoal está consultando. Se vocês vão consultar o ChatGPT, eu vou encerrar a live aqui. Mas a gente já passou do horário, então vamos encerrar por hoje. Obrigado pela participação de quem está nos ouvindo. Vamos fazer algumas enquetes aí para definir o tema da semana que vem. E Marcelo, novamente, muito obrigado. Eu nem percebi, passamos bastante do horário, mas foi um prazer estar aqui de novo com você. Sempre. Valeu, Pode um abraço. Quando quiser, é nóis. Vamos. Então, obrigado. Legal, valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado.